Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Conectare. Eu sou Juliana Fabião, diretora da Conectare Gestão e Desenvolvimento, e esse podcast é mais um canal de informação da Conectare. Então, se você é empresário, gestor, líder, profissional de RH, ou se gosta da temática, te conecta com a gente através do YouTube ou do Spotify. Estamos fechando 2024 e nesse episódio de hoje eu trouxe um timaço para bater um papo, fazer um podcast diferente para fechar o ano de 2024. Eu trouxe o Eric, a Priscila e a Nadine. Nós vamos bater um papo e vamos falar sobre as demandas, as melhores práticas e os desafios enfrentados hoje para recrutar e selecionar os melhores talentos. Então, primeiro eu quero agradecer a vocês pelo convite. São todos grandes profissionais, gestores de pessoas, psicólogos, amigos, mas obviamente eu quero que vocês se apresentem, mas eu quero agradecer esse momento, né, esse podcast especial de final de ano, onde a gente vai trocar. A ideia é que a gente traga mais conteúdo, que a gente troque muito sobre a temática. Eu vou pedir, Eric, que tu te apresente, conte aí a tua história, quem é o Eric, formação, enfim. Bom, prazer, sou o Eric, né? Prazer, Priscila, Nadine. Sou psicólogo, né? No organizacional, trabalho no meio de empresas, gosto desse ramo. Né? Hoje em dia estou na Ozirnet, sou psicólogo do setor de gestão de pessoas da Ozirnet. Lá nós temos 2 pilares, de recrutamento e seleção e também de educação corporativa, e tenho a possibilidade de participar dos dois, né? Também vim aqui a convite também da minha gestora Andréia, não posso deixar de citá-la, né, que me oportunizou esse momento. E é um prazer estar aqui com vocês. Já conheci a Priscila. Curiosamente fez um recrutamento, eu participei de um recrutamento em 2019, a Priscila me entrevistou, me ajudou muito naquele recrutamento, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, ela me acalmou bastante, me acolheu bastante. Eu acho que foi parte principal ali naquele começo para eu conseguir me desenvolver durante a entrevista. Então, já apresentando quase a Priscila, né? Obrigada. Que legal, teremos muitas trocas, não só como profissionais, também com as experiências vividas aqui, né? Porque eu acho que todos passamos já por processo de seleção, né? Obrigada, Eric. A Andréia participou também aqui de um podcast. A Andréia é coordenadora de RH, também psicóloga, colega, super parceira. Pri, que prazer te receber aqui. Quero que tu te apresente, conte aí da tua caminhada profissional. Nos conhecemos há bastante tempo, né, Pri? Nessa caminhada aí dessa vida primeiro como profissional, né, Pri? E depois a formação como psicóloga, agora como gestora de pessoas. Isso mesmo. Então, obrigado primeiramente pelo convite, Ju. Me sinto muito honrada em estar aqui, muito feliz, né, por esse convite, por uma forma de reconhecimento, né, do trabalho, da nossa amizade. Então, boa tarde a todos. Eu sou a Priscila Liveschi, sou formada em Psicologia pela Universidade Federal de Pelotas, desde 2019. Desde então, venho muito mais focada nessa área de gestão de pessoas, né, na área organizacional, que é uma área que tem o meu coração, né. Embora antes da formação eu já trabalhava nessa área com desenvolvimento de pessoas, de times e também de recrutamento e seleção. Trabalhei em algumas empresas aqui de Pelotas, de segmentos diversos, né? Então, como o Eric citou ali, tivemos essa oportunidade. E que bom ouvir esse retorno, esse feedback. Fico feliz de saber o quanto a gente consegue alcançar e transformar vidas e recrutar, né, talentos, e é por isso que estamos aqui. Hoje eu cuido com muito orgulho da área de gestão de pessoas da Irmão Jogular. A Irmão Jogular é uma empresa familiar, né, nascida aqui em Pelotas. Hoje nós temos mais de 40 anos de história ininterrupta, né? Então foi um processo de sucessão familiar muito bem feito, estamos na 3ª geração. Somos a matriz em Pelotas, mais uma filial aqui que é a nossa assistência técnica. Nós temos uma loja em Rio Grande e daqui 2 ou 3 semanas estamos inaugurando uma loja nova em Camaquã. Então esse trabalho de crescimento, de expansão, é bem desafiador, né? Mas é um motivo de muito orgulho saber que a gente já está aí no marco de aproximadamente 200 colaboradores, né? E de uma empresa bem consolidada ainda aqui da nossa região. A gente desenvolve trabalhos ali de desenvolvimento de lideranças, recrutamento e seleção, acolhimento dos colaboradores, enfim, né? Todas essas linhas aí que a gente sabe que a organizacional atende.
Então, Que bom, né? Só para complementar também aqui a formação, né? Falei da psicologia, que é bem importante. Também busquei fazer uma especialização na área, né, de gestão de pessoas. Depois fiz uma pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental para complementar. E por fim, agora, há pouco tempo, a gente fez uma imersão de líderes pela Escola Conquer. Muito bem. Obrigada. Que bom. E antes de passar a palavra para a Nadine, nós temos aqui um fato importante, né, até para a nossa cidade, que os 3 representantes aqui fazem parte de empresas genuinamente pelotenses. Né? Então, muito, muito legal. O Zernet também, né? Hoje está com em torno de 600 colaboradores. Hoje nós temos 19 anos de empresa, completados em abril desse ano, e vamos fechar o ano com 600 colaboradores. Muito bem. Nadine, que prazer te ter aqui. A Nadine, eu quero que te apresente, conte a tua história. A Nadine, eu acho que é a única que não é pelotense, né? Não. Sou rio-grandina. Olha só. Eu também sou rio-grandino. Tu também é Acabei não falando, mas eu também sou rio-grandino. Muito bem. Estamos, então, em dupla aqui. Eu ia não, mas vou ter que abrir um parênteses. Eu não sou natural daqui. Olha só, de Santa Cruz. Juliana, a única pelotense. Eu sou a única pelotense. Tá bem. Representamos empresas pelotenses, Sim, mas estamos aqui em diversas partes do estado, então. Sim. Bom, boa tarde, então, a todos. Né? Um prazer enorme estar aqui. Como a Priscila falou, eu acho que isso é um reconhecimento do nosso trabalho, que é um trabalho desafiador, né? Lidar com pessoas, com a parte da psicologia organizacional que é relativamente nova, né? Nesse universo. Sou formada em psicologia lá pela FURG, né? Pela Universidade do Rio Grande. Tenho pós-graduação em gestão de pessoas e cultura, em psicologia organizacional, justamente porque a minha faculdade ela era muito mais voltada à área clínica, né? Como a grande maioria das faculdades hoje. E eu busquei externamente essa parte da organizacional, que é onde meu coração bate mais forte sempre, né? Então, eu sou bastante apaixonada pela função, eu adoro a dinâmica da organizacional, né? Eu gosto de lidar com várias pessoas. Ao mesmo tempo, às vezes, a gente também precisa fazer acolhimentos, também utilizar, né, aqueles ensinamentos que a gente teve da clínica, né, para acolher, para mediar, né, conflitos que acontecem no dia a dia, mas também adoro participar da área estratégica das empresas, entender dos negócios, entender aonde que, né, essa parte mais humana pode também trazer resultados para a empresa financeiros, né? Porque, afinal de contas, não existe uma empresa que tem bons resultados se os colaboradores não estão, né, num bem-estar, tanto físico quanto mental, no ambiente de trabalho. Hoje eu faço parte da gestão de pessoas da Firossolto, né, que é uma das maiores imobiliárias aqui de Pelotas, com mais de 38 anos também de experiência na área. Fomos pioneiras no mercado imobiliário aqui. Sou muito feliz, né, por levantar a bandeira dessa empresa querida e também muito feliz porque realmente nós estamos aqui entre empresas pelotenses, né, trazendo a área de gestão de pessoas, né, da psicologia organizacional, e eu acredito que sendo 3 pessoas aqui que defendem o mercado de Pelotas e que fazem essa parte do trabalho, significa que o mercado de Pelotas também tem um destaque aí, né? Porque realmente é uma área bastante importante, ainda na minha opinião pouco vista, mas que já está tendo vários avanços aí no mercado. As pessoas começaram a entender a real importância. Então é um prazer, Ju, muito obrigada pelo convite. Obrigada a você. Estou muito feliz por estar aqui com vocês, dividindo essa experiência. Então, vamos lá. Eu quero iniciar, né, fazendo uma provocação e contextualizar um pouco. A gente tem visto, né, agora, né, no século XXI, que a gente chama um pouco da era da cognição, onde as coisas estão muito rápidas, as pessoas têm perdido o foco. A gente fala muito da questão da tecnologia com a inteligência artificial. Muitas habilidades têm sido requeridas. E com isso, né, eu gosto muito de trazer números, e eu estou aqui com o livro da Marta Gabriel, e eu tive a oportunidade, em algum episódio de algum podcast, falar de uma dor que vem acontecendo, né, no mundo, digamos assim. Uma pesquisa, ela traz uma pesquisa dos últimos 10 anos, de 2013 a 2023, falando da dificuldade da escassez de talentos. Vivemos num mundo hoje que é inegável, temos essa dor, onde estamos com dificuldade de encontrar os profissionais, né, que são aderentes às oportunidades de empresas de diversos segmentos. E corroborando com isso, antes de trazer a pergunta para vocês, para a gente contextualizar, eu estava lendo uma pesquisa que saiu início de 2024, da Cato, justamente tratando dessa temática, falando da dificuldade que estamos tendo de conseguir identificar talentos. E eles fizeram uma pesquisa com vários RHs do Brasil,
e fizeram algumas perguntas, né, para os profissionais de RH. E o que apareceu, né, como grande gargalo, justamente 74% respondeu que está muito difícil encontrar o candidato certo. 73,51% falou que está muito difícil encontrar candidatos qualificados. Então, diante de tudo isso, né, que já é sabido por nós, eu quero começar fazendo uma pergunta, gente. O mundo mudou. Como é que vocês estão percebendo essa mudança? Como é que vocês estão enxergando? E qual é o ponto de vista de vocês, diante de todas essas informações que a gente tem, né, de mercado? Como é que vocês percebem? Como é que está isso dentro do RH de vocês? Começar contigo, Eric. É desafiador. Lá na Ozir, pegar o exemplo da Ozirnet, nós temos 22 setores ao total. E eles são muito diferentes, por exemplo. Nós temos desde a operação, que é os técnicos instaladores, ou infraestrutura, que é o pessoal que vai no poste, com escada, quilômetros de cabo, e temos pessoal mais técnicos, mais de escritório, mais administrativos. Então, encontrar um talento em cada departamento ou área dessas realmente é difícil. Porém, tá, é o que a gente sempre comunica ali com os gestores. Às vezes, encontrar um papel em branco é positivo, porque tu consegue escrever o que tu quiser nele. E às vezes ele está muito aberto a ser escrito a história que tu pretende. Então, como hoje a gente mexe com tecnologia lá no Ozir, e automaticamente a maioria dos candidatos vão ser mais jovens e inexperientes no mercado de trabalho, a gente tende a fazer uma observação ou ter uma percepção mais comportamental do que eles vão nos agregar em valores, né, do que técnica, ou o que eles têm no currículo ou o que eles têm de experiência. Porque isso a gente ensina. Ainda mais no mundo da telecom, que é um mundo muito próprio. Né? Pelo menos eu não tinha conhecimento da telecom e das especificidades que esse mundo envolvia. Então, quando eu entrei na Ozirnet, que eu tive esse conhecimento, aí eu percebi que realmente eu preciso estar aqui dentro para conseguir entender melhor como ele funciona. Talvez uma capacitação em telecomunicações não seja suficiente, às vezes, para um candidato para ele se interagir e entender como um telecom funciona, como um setor de relacionamento funciona e assim por diante. Tu percebe essa dificuldade mais voltada para vagas mais operacionais ou no sentido geral também administrativas? Vagas mais de atendimento, tá, voltados para atendimento, seja suporte técnico, seja saque, mais para esse tipo de vaga. E também o comercial. O comercial a gente também tem encontrado um pouco de dificuldades. Muito bem. Priscila, como é que tu enxerga isso tudo? Como é que tu, hoje no RH da Irmãos Jugular, que conta com em torno de 200 colaboradores, é isso? Isso mesmo. Como é feito esse processo? Quais as dificuldades e como é que tu está enxergando, né, o mercado atualmente? Perfeito. Eu acho que a pesquisa diz muito, né, por si só, esses resultados. Eu até enxergo isso de uma forma bem generalizada, né, dessa escassez de talentos qualificados, né? E eu acho que tem duas coisas que andam juntos, que é competência e comprometimento, né? Então, às vezes, tu encontra um perfil com boas competências, formação, qualificação. No entanto, o comportamento daquele cliente, o comportamento dos candidatos também mudou, né? Tu não enxerga, talvez, tão aquele brilho no olho, comprometimento, querer. É um mundo muito do imediatismo, né? Eu quero a resposta agora, eu quero os benefícios agora, né? Então, acho que isso também tem sido bastante desafiador. E aí, por que eu falo que anda junto? Às vezes, ao ponto que o Eric falou, né? A pessoa tem muita vontade, muito comprometimento, eu quero vestir a camisa, eu quero conhecer essa empresa, eu quero ter oportunidade de crescimento, mas não tem o repertório, né? Não tem a bagagem. E que também, lá na empresa, estamos abertos a essas duas possibilidades, né? Tanto de treinamento e desenvolvimento e dar essa oportunidade, mesmo que seja ou não a primeira, mas tem determinadas vagas que a gente precisa da pessoa com competência, né? Da que pessoa é importante. Não é a competência a palavra, mas com experiência, né? Naquela função, com a qualificação específica. Perfeito. Eu tenho percebido, né, dentro com a consultoria, eu tenho visto, independente do segmento, muito dessa questão, né, da questão comportamental. Não sei se vocês concordam. Hoje, claro, a gente entende que quanto maior a tecnologia, mais nós precisamos daquilo que é genuinamente humano, que são as habilidades. E o mundo com essa velocidade, né, a gente vive incerteza. A gente vem de uma pandemia, aqui no Rio Grande do Sul tivemos o episódio das enchentes e cada vez mais a gente vem trabalhando com situações em que eu não tenho controle de nada. E isso exige mais habilidades do que propriamente óbvio que determinados cargos eu tenho que ter
muito a parte técnica. Mas lá atrás a gente olhava muito a questão técnica. E hoje eu percebo que o comportamental é talvez a chave do futuro. Né? O quanto nós, enquanto profissionais da área de gestão de pessoas, o quanto a gente tem a responsabilidade também de educar, muitas vezes, os gestores, porque não adianta a gente brigar com uma realidade. Eu vejo muito isso nas áreas de tecnologia também, né? Profissionais que estão se iniciando no mercado e que a gente tem que dar esse suporte e talvez formá-los, como também ter esse acompanhamento, porque não é só a porta de entrada, né? Como é que eu faço para reter esses profissionais? E justamente tem esse imediatismo. E muitas vezes quem está lá na ponta da pirâmide vem de uma geração diferente e quem está lá na base tem as necessidades, elas não se conversam. Né? Então, eu conflito de gerações também. Conflito de gerações também, até porque as gerações estão ficando cada vez mais curtas, né? Então, a gente tem grandes desafios. E tu complementaria com o quê, Nadine? Eu concordo com a visão de vocês dois, do Eric e da Priscila, né? Eu acredito que hoje é muito difícil a gente reunir boas experiências e ainda assim também adequar o comportamento com a cultura da empresa. Esse fit cultural, ele é um trabalho muito desafiador, né? Mas hoje a Ju me acompanha aí nos recrutamentos, a gente trabalha juntas nisso lá na Firô, mas eu também já fiz parte da área industrial, né? Então, anteriormente, todas as minhas experiências de trabalho foram na área industriais e eu percebo a diferença de recrutamento de uma área para outra. Hoje trabalho com uma empresa que é comercial em todos os seus nichos de atuação, e independente da pessoa ser ou não recrutada para a área comercial, ela também precisa ter relacionamento, também tem atendimento ao cliente, e para as áreas administrativas de suporte também precisa ter um comportamental adequado, porque as áreas comerciais elas acionam muito as áreas de suporte. Claro. Então precisa ter esse atendimento muito na veia. E na indústria, o que vale muito mais é a experiência, né? É aquela pessoa ter experiências na área que trazem uma bagagem para atuação na indústria. Mas hoje eu diria que assim, a chave fundamental realmente é a parte comportamental, porque as pessoas, existe aquele ditado, né, que as pessoas são contratadas pela técnica e desligadas por conta do comportamento, e é perfeito, né? Hoje, a maioria, quase 100% dos desligamentos que eu participo são referente à parte comportamental e como o comportamento prejudica uma equipe, os resultados de uma empresa, às vezes, mais de um setor é prejudicado pelo comportamento desalinhado com a cultura da empresa de alguns colaboradores. Então, hoje, quando eu vou fazer um recrutamento, é isso que a gente procura, né? Procura a questão comportamental. Além de tudo, hoje nós temos muita informação, né, em todos os lugares. Então, tem uma segunda questão aí que eu sempre percebo, é a disposição. Perfeito. Porque não adianta também a pessoa ter um bom comportamento, né? A gente aplica alguns testes e tudo mais, que isso também é só uma mínima parte, né, da pessoa. Auxilia na tomada de decisão para a gente entender. Exato. O perfil comportamental, e aqui somos psicólogos e a gente está falando de ferramentas específicas, né? Sim. Eu sempre gosto de valorizar a nossa área e falar da ciência, Perfeito. Porque nós temos bons instrumentos, mas eu percebo isso, assim, que é uma pontinha. Os candidatos, eles vêm muitas vezes preparados, né? A gente faz várias etapas, eu acho que com a questão da era da informação, se tem muitas informações, então o candidato, ele se prepara, ele tem informação, mas falta, na hora de assumir, falta aquela aderência, o fit cultural. Exato. Né? E hoje eu percebo, por exemplo, a Ju sabe, né? Os testes comportamentais, eu nunca vejo eles antes da entrevista, porque não faz sentido. Às vezes tu olha o teste comportamental, meu Deus, essa pessoa excelente. Perfeita. Vai pra entrevista e aquilo, a parte onde ela apresenta essas características não está de acordo com aquilo que a gente procura. Então, é importante a gente pegar esses fragmentos para construir uma mínima parte daquele candidato, porque, enfim, a gente só vai ver com o tempo, com a experiência, né, dele na empresa, mas eu acredito, assim, que essas duas questões são bastante importantes na hora do recrutamento. Entender as capacidades, as condições, né, o comportamental daquela pessoa e também entender se ela tem disposição a aprender coisas novas, né? O gasto de energia num novo emprego, ele é gigantesco, né? E hoje, por exemplo, eu atuando na área imobiliária, muito dificilmente a gente recruta pessoas de outras imobiliárias. A gente recruta pessoas do comércio, com outras experiências. Então, a gente precisa pegar aquela pessoa do zero e ensinar
a ela uma visão diferente do mercado de atendimento que ela já conhece. Então, ela precisa estar bastante disposta para realmente fluir e esse match, esse fit, ele tem que acontecer. Exatamente. Eu acho que vale um pouco também da empresa, o que a empresa pode fazer para contribuir, para melhorar o processo de recrutamento, foi o que a gente fez na Usinet no final do ano passado. Nós entramos de novo dentro dos departamentos, olhamos de fato os cargos e entramos nas descrições deles. E vamos dizer, será que a régua desse perfil, vamos fazer um briefing de perfil de novo, será que a régua não está muito alta? Será que esse cargo de assistente precisa realmente dessa formação? Ou desse tempo específico de experiência? Ou desse tipo de comportamento? Será que lá no patrimônio, onde ele vai fazer inventário, ele precisa ser extremamente comunicativo e persuasivo? Sendo que ele vai lidar com dados e com protocolos de inventário. Tem que ter muito mais um pensamento crítico do que uma Exatamente. comunicação. Então, cada gestor, obviamente, ele vai pensar no melhor para ser contratado. Aquele que tem a melhor competência, aquele que apresenta o melhor comportamento, mas às vezes isso não é o adequado para aquela vaga. E aí eu acho que vem o nosso papel de psicólogos, do GP, né, de gestão de pessoas, vamos rever isso também. Vamos dar um passo atrás no sentido de vamos ver se realmente há necessidade. Né? Vamos de dentro para fora. Isso. E a gente ainda, né, o início da fala foi sobre talentos, e eu sempre falo isso na empresa. A gente, obviamente, busca talentos, mas esse não é o nosso principal dever, porque talentos não é a qualquer esquina que a gente esbarra em um, né? Existem uma série de características aí que fazem um talento. Ou talvez seja o nosso desafio descobrir o talento das de cada pessoas, colaborador. Exatamente, porque todo mundo tem algo a dar, né? E, enfim. E que muitas vezes está adormecido e esse profissional, ele está ali numa situação em que muitas vezes ele está oprimido. Sim. Porque os cargos independentes, e eu acho que pegando um pouco da fala do Eric, exigem tantas competências, tantas habilidades, que eu deixo de focar naquilo que é importante. Sim. E aí entra o papel da liderança, de conseguir enxergar, né, dentro do seu time, a habilidade essencial e aquilo que é único de cada um. Esse dever é nosso. Esse dever é nosso. Nós devemos, enquanto gestores, não só a área de gestão de pessoas, a área de gestão de pessoas talvez de treinar a liderança da empresa para extrair aquilo que há de melhor nas pessoas. E por vezes, aquela pessoa não se adequa perfeitamente àquele setor, mas em outro setor da empresa ela iria se destacar. E a gente só sabe disso conhecendo as pessoas e realmente olhando com olhos de atenção, de carinho e com vontade que aquela pessoa fique. Recrutar hoje não é fácil, né? Não está fácil. Quanto mais a gente conseguir reter as pessoas, que a gente sabe que o comportamento está de acordo com a cultura da empresa, né? Independente de precisar fazer algumas trocas internas, né? Algumas adequações, é assim que eu hoje penso, né? E é assim que a gente executa lá na Firô, para tentar reter as pessoas conosco, sabendo das dificuldades, né? Do recrutamento do mercado de trabalho atual. E eu penso que é uma responsabilidade que a gente que deve ser dividida com os gestores, né? Porque existe também esse olhar, assim, em cima do setor de gestão de pessoas, de uma contratação 100% assertiva. É claro que cada vez mais nós queremos colocar a pessoa certa no lugar certo, né? Que é o que falo. Mas é uma corresponsabilidade. Porque por mais que tenha ali uma entrevista, a etapa de avaliação psicológica, uma dinâmica, enfim, né? 5, 10, quantas etapas necessárias é uma aposta, né? O dia a dia, o comportamento daquela pessoa. A Ju tocou num ponto muito importante, que é o quanto as pessoas têm acesso às informações e o quanto as pessoas se preparam para aquele momento, né? Sim. E às vezes isso realmente não está claro no momento da entrevista, seja online, presencial, a gente não consegue né, identificar. Então, se o processo seletivo, né, o recrutamento e seleção era desafiador, ele tem se tornado cada vez mais. Muito mais, né? E não sei vocês, eu tenho percebido, como eu lido com a consultoria, eu lido com empresas de diversos segmentos. E eu vejo que tem uma mudança. Eu tenho 20 anos de prática de gestão de pessoas e parece que hoje, com acesso à informação, não só os colaboradores, os candidatos, digamos assim, eles vão preparados, como também esse acesso à informação e esse mercado que parece que tem muito de muito. Muitas vezes, esses candidatos eles vão para especular. Não existe, eu vejo muito pouco, né? Gostaria de ver mais, eu não sei vocês, daquele interesse genuinamente, talvez pelo candidato não buscar informação muitas vezes das empresas, porque o fato de eu ser psicólogo não significa que eu vou me adaptar a todas as culturas, de buscar informação, de ter um entendimento do que eu quero para minha carreira. Eu percebo um pouco das pessoas perdidas nesse sentido, né? Porque a gente sabe hoje, a gente fala no mundo
que trabalha bem-estar, qualidade de vida, carreira, as pessoas querem as coisas... E o mundo nos exige essa velocidade, mas eu vejo muita dúvida. Eu vejo os candidatos, muitas vezes, não com aquela certeza, talvez que eu vi alguns anos atrás, de entender qual é a minha função, para onde, o que eu estou me propondo, né? E claro que a gente sabe que no dia a dia que eu vou saber se eu vou me adaptar, se eu não vou me adaptar, isso acontece. Mas não sinto aquela certeza. Como é que vocês enxergam isso? Assim, que eu vejo os candidatos muito inseguros, muitas vezes várias etapas, que nem tu colocou, selecionamos e o candidato, olha, não tenho certeza, não era bem isso, fica um mês e acaba saindo, e acaba tendo uma rotatividade muito grande. E aquele processo que muitas vezes ele se iniciou no recrutamento e terminou lá numa última etapa, ele recomeça e parece que é um círculo vicioso. Como é que vocês estão vendo isso hoje? Isso tem acontecido de maneira geral dentro das organizações de vocês? Acredito que sim, né? A gente, pelo menos lá na empresa onde eu trabalho, do Eric também, né? Que a gente conhece, são muitas pessoas jovens, né? Maioria jovem. E eu acredito que nós estamos vivendo uma época de transição de uma cultura que tinha objetivos claros, né? Que entendia, que buscava longevidade numa mesma empresa, né? Passar por vários cargos e chegar numa liderança. Por uma geração que hoje cargos de liderança não é interesse, né? A qualidade de vida fala muito mais alto do que qualquer outra questão, né? Tem um peso muito maior do que tinha anteriormente. Porque somos a geração, essa geração nova é a geração das pessoas que se dedicaram uma vida inteira, 40, 50 anos para um trabalho, e por vezes, no final, ainda não se sentem completos, ainda se sentem frustrados, enfim, né? Então, eu acho que a gente, hoje, passa por isso porque as pessoas, de fato, não tem esses objetivos muito claros, né, pessoalmente. E aí, também o mercado de trabalho, querendo ou não, aqui, né, em Pelotas, principalmente bastante comercial, existem diversas vagas, né, as pessoas se arriscam, não entendem direito, né, a cultura da empresa e tudo mais, vão lá, se arriscam, mas sabem que vai ter outra oportunidade, né, se caso não dê certo. Enfim, a medida do peso, ela é diferente hoje em dia, é muito mais leve essa troca. Tudo bem, não gostei aqui, eu vou me arriscar em outra coisa, tá tudo certo, vou acolher isso aqui. Interessante isso que tu colocou, Nadine, e eu fiquei pensando, vou te perguntar agora, porque tu traz a questão das gerações. Eu vejo que essa questão de experimentar, ela não está só nessa geração mais jovem. Eu tenho visto muito em cargos, inclusive em cargos de profissionais sêniores. E aí eu vou direcionar essa fala e fazer a pergunta para a Priscila, como é que tu tem enxergado? Tu acha que as pessoas estão num momento, talvez, a gente fala de qualidade de vida, será que elas estão experimentando mais ou falta clareza e objetividade? Como é que tu enxergas? Porque eu tenho visto isso em todas as instâncias, assim, uma falta de clareza de objetivo, de ter a certeza de que eu quero uma determinada função, de que eu quero uma carreira ou talvez, junto com essa pergunta, também quero colocar ou as empresas não estão preparadas para o que os profissionais estão buscando no sentido de ser atrativas. Como é que tu enxergas isso? É uma boa pergunta. Né? Pois é. Eu até diria que é uma pergunta complexa, né? Porque eu acho que tem várias vertentes aí. E uma delas, eu não diria nem ter a falta de clareza de objetivos, que pode ser um fator, ok? Pode ser também. Mas nesse caso, eu acho que é a certeza pessoal, né? Como a Nadine trouxe, assim, né? O que a pessoa quer? Porque quando tu tem um objetivo não organizacional, mas pessoal bem claro, eu quero ser o gestor, eu quero ser responsável por essa área, eu quero formar minha carreira nessa área. Independente da situação, da diversidade, tu vai atrás, tu vai te qualificar, tu vai designar um tempo da tua vida, do teu dia, das tuas horas, né, para isso, e tu vai em busca desse objetivo que é pessoal e que uma consequência ele pode ser profissional. Com relação à estrutura organizacional, acho que foi a pergunta. Também, assim, né? Tu acha que o quanto as empresas também elas estão preparadas hoje para reter
esses profissionais que estão experimentando e daqui a pouco não era o que eu imaginava e eu vou buscar, vou especular o mercado e vou me colocar novamente. Porque pode ser, né? Eu acho que é um equilíbrio um pouco disso tudo, né? Das empresas se prepararem e dos candidatos estarem no momento de estarem ressignificando. Sim. Eu acredito que sim, né? Que também é um ponto de atenção, assim, das empresas estarem mais preparadas justamente por essa mudança de perfil, né? Independente da faixa etária, tão rápido, e às vezes as empresas não estão. Tem aquele plano de cargos e salários bem estruturado, sempre foi assim, sempre funcionou assim, né? Daqui X anos muda o cargo, X tempo vai ter uma avaliação de desempenho. E aí eu vou pegar um gancho de uma palavra que eu falei lá no início, do imediatismo, do mundo do imediatismo. As pessoas querem ver as coisas acontecerem, as pessoas querem ver os resultados também, se dedicam para isso, né? Então eu acho que não é uma resposta não concreta, é uma resposta pronta, né? Porque né? é tudo muito subjetivo, assim, quando a gente veio pensando nesses aspectos, né? Mas entendo que seja os dois fatores, assim, né? Entendo que a gente precisa encontrar esse equilíbrio, assim, dessas duas áreas. Perfeito. Eric. E meio que acontece de tudo, né? Por isso que tu disse que não é uma pergunta muito simples de tem uma resposta não, e eu tenho uma pergunta eu logo te respondo. Não é tão matemático. Não é tão A matemática. gente fala de pessoas. Mas eu acho que né, tu citou ali o que a empresa poderia contribuir. Eu acho que tu ser o mais claro possível do que a pessoa vai fazer é essencial. Às vezes a gente cito novamente o exemplo do Ozir, muitas pessoas, muitos jovens, né? E até a nossa média de idade não é tão baixa, nossa média de idade é 30,08. Né? Puxa. Né? Quando tu olha o Zirnet, tu pensa, de repente é uns 23, 24, não, é 30,08. Eu imaginava... Até não é tão jovem, assim, né? Eu também, quando saiu o dado, também me surpreendi. Então, e aí, às vezes a gente pega alguém que vem do ADS, ele quer fazer análise e desenvolvimento de sistemas. E a gente lá trabalha muito mais com redes, mas ele vai entrar num setor de atendimento técnico, de suporte técnico, que o cliente vai ligar insatisfeito e ele vai reclamar da internet. Estou sem internet tantos minutos ou tantas horas, e ele vai ter que suprir, né, atender aquele cliente insatisfeito, ele vai ter que tentar achar uma resolução prévia e rápida e ainda atingir todos os critérios ali de TMA, tempo médio de atendimento, tempo médio de espera. Então não é tão simples assim. E aí, mas ele sonha com desenvolver um sistema, ele sonha com programar. Então a gente é um talento potencial? Ele é um talento potencial, ele sabe já muito da área. Mas quanto mais claro possível a gente olha, até o cargo é isso. A tua realidade será essa. O teu tempo também de crescimento, seja horizontal ou vertical, será esse também. Até para não ter a frustração e aí tu perde o colaborador. Exatamente. Né? E acaba sendo uma escolha, né? Eu digo que o processo de recrutamento e seleção que a gente acaba não tendo controle, né? Tentamos, são pessoas, eu digo, é técnico, mas a gente consegue ir 90%. Tem um pouco dessa transparência, eu concordo contigo, do que entre o que está sendo ofertado para aquele candidato de maneira clara e objetiva e o que ele está buscando. Então, eu acho que quando essas coisas caminham junto, a gente trabalha melhor a questão da expectativa e da frustração. Eu até posso querer atuar numa outra área, mas eu sei onde eu estou, eu sei o que eu vou fazer e eu sei o tempo que eu tenho ou o que eu preciso fazer para chegar lá. É a velha frase do combinado não sai caro, né? Estou te mostrando a realidade. Seja algo que nós tenhamos que trazer para dentro das organizações no sentido de trabalhar isso de uma maneira mais transparente e mais clara. Numa relação ganha-ganha, né? É que para isso precisa ter estrutura, precisa ter um olhar para desde sempre dentro da cultura da empresa. E isso faz parte também do nosso escopo de trabalho, alinhar os objetivos dos colaboradores com os objetivos da empresa. Porque quando todo mundo caminha junto, a gente chega junto no mesmo lugar, né? Então, esse é o nosso grande desafio, entender os objetivos das pessoas, estudar essa mudança que vem acontecendo com as gerações, né? Esses conflitos de gerações, porque dentro das empresas existem várias gerações, né? Muitas gerações. Então, é importante a gente alinhar o objetivo de todas essas pessoas com os objetivos da empresa para que a gente chegue em um ponto. E interessante isso que tu trouxesse, tem estudos, né? Obviamente, nós temos a questão da previdência, que a gente sabe, né? Que vem mudando. A questão da saúde, as pessoas estão envelhecendo e estão vivendo mais. E nós vamos ter, obviamente, dentro das organizações, encontros de gerações. Hoje já falamos, no mínimo, 5 gerações dividindo o mesmo espaço. E aí entra
o olhar humano, né? O olhar talvez que falte das lideranças, que é aquela escuta ativa. Né? São gerações diferentes, com pontos de vistas diferentes, necessidades diferentes, dividindo o mesmo espaço. E aí fica a questão que a gente tem que olhar para essas pessoas com o olhar da diferença, no sentido de que, obviamente, eu posso aprender um com o outro. São momentos diferentes, dividindo esse espaço. E aí entra a questão que eu trago da humanização, da gente olhar os fatores que motivam, olhar o talento de cada um e o que cada um pode contribuir. Né? Entender os contextos também. Exatamente. Né? E talvez seja isso, muitas vezes, que dentro das organizações que a gente já tem isso, a gente tem essas diferenças de gerações. O líder, ele é sênior, e aí ele está lidando com alguém que está começando no mercado de trabalho. E aí a gente tem que entender que a gente precisa falar a língua. Né? A gente tem que estar preparado para isso. E eu vejo que talvez o mundo hoje fale um pouco disso. Né? Lá atrás a gente falava de uma hierarquia, né? Numa questão... Né, as coisas mais dentro da caixa, e hoje não é assim. Hoje a gente tem que se desacomodar um pouco também, trabalhar essas lideranças para entender essas diferenças. Eu não sei se vocês percebem isso, vocês concordam? Sim. Dentro da empresa onde eu trabalho hoje, existem líderes de gerações diferentes também. E a gente volta naquele assunto do início, é extrair o melhor das pessoas, porque certamente todos temos algo para acrescentar, para ensinar e para aprender. Então, quando a gente se disponibiliza, quando a gente se coloca na posição de também aprender com essas pessoas, entendendo as diferenças de pensamento, né? Diferenças, enfim, até de comportamento, tudo acaba se encaixando melhor e a gente consegue ter uma boa harmonia entre as lideranças. E isso, certamente, é passado para as equipes também, né? Então, hoje a gente consegue, pelo menos, né, atualmente, na empresa onde eu trabalho, a gente consegue extrair o melhor dessas gerações, né? E conversar e trocar. Então, existe uma harmonia. Excelente, né? Eu tenho dito assim, não adianta a gente lutar contra, né? Eu acho que a gente tem que ensinar, e às vezes eu vejo os líderes dizendo, que dificuldade, ninguém para nessa função, ou não é aderente ao cargo, à cultura. Sim, o mundo mudou. O que a gente... Eu acho que a gente tem que olhar para o futuro e não buscar as respostas no passado. E talvez um pouco, né, desse exercício dentro das organizações também seja importante para que a gente... Não adianta a gente reclamar que o mundo mudou. Pessoas têm. Sim. Que bom que nós temos vaga. Mas o que a gente também está fazendo? Eu faço essa reflexão. E a mudança ela também é positiva, né? E a gente sabe que qualquer mudança, seja ela qual for o âmbito, ela gera um desconforto. Porque te tira da zona de conforto. Então, acho que é um exercício mesmo a gente fazer essa reflexão, trabalhar isso junto com os gestores, até para não criar esse desconforto, porque eu também eu vejo muito essa questão... de problematizar essa cultura mais jovem, né? Essa geração mais jovem. É mais fácil, é um problema. Essa geração é assim, essa geração não para, essa geração... Mas será que tu não está pensando no almoxarife de 20 anos atrás e o almoxarife de hoje mudou algumas coisas? Será que a gente também não tem que fazer com que as pessoas pensem diferente? E quais são essas características? Qual é o comportamento dessa geração que a gente pode aprender e trazer para dentro da empresa e fazer a diferença, né? Esses dias eu li um artigo dizendo que os empresários eles estão evitando contratar pessoas da geração Z. Eu fiquei impressionada. Aquele artigo tinha um monte de gente comentando. Foi no LinkedIn que eu vi. Um monte de gente comentando, sim, porque essa geração não quer nada com nada. E eu fiquei pensando, gente, essas são as empresas que não estão contratando, que provavelmente vão falir daqui a pouco. Porque não se modernizam, não entendem essa nova geração, porque não tem como fugir. Essas serão as pessoas, né, que a gente vai contratar. E a gente sempre vai ter... Eu não vou conseguir trazer para vocês agora um livro que eu estou lendo que fala sobre as diferenças de gerações. E esse livro quebra muitos paradigmas, dizendo, vamos parar com essa questão de gerações, porque todas as gerações tiveram as suas problemáticas. Óbvio que o mundo ele vem mudando e as problemáticas elas vêm acontecendo conforme a mudança do mundo. Mas lá atrás, se a gente parar para ver, se tinham, né, demandas diferentes. E aí entra um pouco do mundo hoje, da questão das habilidades, não é? Será que a gente não tem que olhar para frente e pensar? Óbvio que a gente não tem certeza de mais nada. O mundo vem nos exigindo habilidades. Será que a gente não tem que quebrar esse paradigma, né? E olhar o que está acontecendo? O que eu posso fazer de diferente? Bom, eu tenho o mundo não diminuiu em termos de pessoas. Será que a gente não tem que ensinar as empresas, os gestores, os líderes a olhar para o cenário atual e talvez tenhamos que fazer um pouco diferente esse recrutamento e seleção, olhar para aqueles cargos e daqui a pouco fazer um grau de exigência menor ou atualizar
de acordo com se é um cargo de entrante, eu vou pegar de primeiro emprego adequado a essa geração. O que se pode trazer de novo, né, para que essa dor ela diminua? Porque eu acho que eu vejo muitas empresas olhando para o passado, o referencial do passado. E isso a gente não vai ter. E aí a gente vai seguir nessa dificuldade. Eu escutei de um gestor essa semana e eu achei bem legal. Ele disse assim, Ju, chega, me dei conta que não adianta eu lutar contra. E é uma empresa que trabalha com tecnologia, na área de tecnologia, muito pessoal da área técnica e da área de engenharia. Eu digo, que bom, não adianta a gente lutar contra. Eu venho te dizendo isso. Se a gente quer ter esses profissionais e quer reter, a gente tem que mudar. Talvez não adianta eu querer botar, né, parafuso e buraco de prego. Acho que a gente tem que olhar para frente, olhar para aquilo que a gente tem e mudar. Talvez seja um pouco desse comportamento, né, que a gente tenha que adotar. E a gente não vai ter mais aquele escopo de 10 anos, 15 anos, que as coisas mais estáveis. Hoje as coisas elas vêm acontecendo numa velocidade muito grande. E as empresas precisam se adaptar a isso, né? A Pri falou, e é verdade, assim, sobre o imediatismo e tudo mais. Hoje, por exemplo, eu já trabalho com ciclos semestrais. Daqui a pouco, ciclos semestrais vão ser longos demais. As pessoas não querem mais esperar. E eu não sei até que ponto isso não tem certo ou errado, mas vamos lá, vamos questionar também. Realmente, hoje a velocidade que as coisas estão, o tempo é muito corrido, né? A gente vive tantas coisas dentro de um dia que realmente 6 meses às vezes parece uma eternidade. É verdade. Então, me colocando nessa situação também, entendo essas mudanças. Eu acho que a gente precisa se exercitar, também se colocar no lugar das pessoas, se colocar nessa linguagem mais atual, porque em breve já vai mudar de novo e assim por diante. Se nós queremos continuar no mercado, a gente precisa ser muito sensível a essas mudanças e adaptável, exatamente. Eu acho que a gente precisa oferecer uma jornada sólida para o novo colaborador, porque a gente, desde a Revolução Industrial lá no Reino Unido, a gente faz isso, né? De um sistema muito operacional de trabalho. Então, a Juliana, ela entra na empresa, é aquele trabalho que ela tem 3 ou 4 funções e um cargo, ela vai ficar ali. Isso. Hoje em dia, tu vai ter umas 15 funções no mesmo cargo. 15 competências ou habilidades diferentes. E o mundo vai mudando e vai exigindo outras habilidades. Antigamente, ele entrava, ele aprendia os 3 cargos, as 3 atividades em 2 meses e ele estava pronto. Hoje em dia, 3 meses para tu aprender as 15 atividades é pouco. Então, acho que vale a pena a empresa, e a gente faz esse acompanhamento lá, nos primeiros 90 dias, pelo menos, ou pode estabelecer o prazo que achar necessário, vamos acompanhar a jornada desse colaborador. Tudo que a gente programou de treinamento, tudo que a gente programou de orientações do gestor, da equipe, ou dos analistas sênior, ou clientes, tudo isso está acontecendo? Ele está tendo uma base sólida para caminhar e aprender, de fato, para ele se desenvolver? E tudo aquilo que a gente combinou no passado no recrutamento de seleção, está acontecendo agora, nesse começo dele? Muitas vezes isso não acontece. Às vezes por questões de gestores, às vezes por questões... Concordo contigo. Não tem esse acompanhamento, nem o processo, a gente fala de integração. Mas eu falo mais, é um processo de ambientação. Então, será que também essa expectativa ela não está muito grande em relação... Eu quero que em 3 meses o colaborador ele performe. Ele conheça a minha cultura, ele traga resultado e seja alta performance. E aí a gente entra, talvez, no olhar lá da era industrial. Quando, na verdade, tu tinha muito mais, tu aprendia, né? Quanto mais ágil tu era, entrava dentro daquele processo, melhor. Hoje a gente está falando muito mais, né, de comportamental, de questões muito mais humanas, né? De habilidades que precisam ser desenvolvidas. E eu vejo muitas vezes que se quer em pouco tempo respostas muito claras, respostas rápidas e alta performance. E aí entra o olhar nosso e das empresas também fazendo uma meia-culpa. Não sei se vocês concordam. Certamente, isso que o Eric falou é perfeito. Assim, eu acho que o segundo passo do recrutamento e seleção é a parte de integração, de ambientalização desse colaborador dentro da empresa. E como a gente ainda falha nisso, né? Porque realmente, assim, isso não depende só de um gestor depende de toda a empresa, de todos os setores que aquele gestor, que aquele colaborador vai se comunicar. E é muito difícil fazer o controle disso. Então, a gente precisa ter um processo bastante estruturado de treinamentos e isso ser revisitado o tempo todo. E também que o grande objetivo do gestor da área seja que aquele colaborador fique. Eu acho que esse é o principal, é a gente testar as habilidades, principalmente,
daquele colaborador, em vez de querer ver resultado, porque o resultado ele vai chegar, se as habilidades estiverem de acordo com o cargo, se essa descrição de cargo estava também de acordo, né, desde o início, então a probabilidade de dar certo ela é muito grande, então a gente precisa investir tempo naquelas pessoas, e é isso que as pessoas hoje não têm, né, é tempo para investir naquela pessoa nova, cheia de expectativas, de medos, né, depositando uma energia absurda para aprender coisas novas, então eu acho que ainda além do recrutamento, claro, é difícil e tudo mais. Quando a gente traz essas pessoas para dentro da empresa, precisa ter um olhar muito atento a isso, porque é uma parte bastante importante e eu diria que até fundamental. É fundamental, exato, para a permanência do colaborador. Eu vou mudar o nosso tópico, mas tu falasse uma questão que eu não tenho como fugir. Eu até vou olhar lá para aquela câmera. Eu falo muito no programa de desenvolvimento de liderança, a gente fala muito de tempo, a gente fala de liderança. É função indelegável do líder ter na sua agenda tempo para pessoas. Então, quando as lideranças dizem que não tem tempo, é uma coisa que me incomoda, porque é algo que a gente não delega, é justamente essa liderança. Os líderes, eles têm que ter na agenda, entender que é uma função principal e que eles têm que acompanhar, têm que monitorar, têm que desenvolver. Eu só posso motivar, eu só posso orientar aquele profissional que eu conheço, que está ali no meu dia a dia. Então, assim, a questão do tempo, quando a gente fala, e é muito, eu escuto muito isso dentro das organizações, eu não tenho tempo, mas é a tua função principal. Né? Então, a gente também tem que trazer essa reflexão para as lideranças. Né? E o êxito da liderança é manter as pessoas. É aí o resultado da liderança. O resultado das pessoas é o resultado da empresa. Mas o meu resultado enquanto líder é manter aquela pessoa, é fixar aquela pessoa dentro da empresa, é fazer com que ela entenda a cultura. Então, assim, quando uma pessoa sai e a gente entende que aquela pessoa poderia ficar, que fazia sentido para a empresa e ela saiu, a gente precisa também se responsabilizar enquanto líder e entender o que a gente precisa melhorar, refletir sobre os nossos comportamentos para que isso não aconteça de novo, né? Então, a ideia de fixar pessoas, a liderança toda precisa estar muito conectada a isso. E é uma inquietação que a gente é importante instigar nos líderes, né? Porque para ti cair no piloto automático, na rotina do dia a dia e tu ser sugado pelo tempo, é muito fácil, é muito rápido, né? Então, eu acho bem importante esse tópico que vocês trouxeram, assim, para... Esse exercício do pensar, né? O exercício para dividir com os líderes, né? Perfeito. Vamos falar de recrutamento. Existe uma máxima que eu sempre digo, né? Eu trabalho com recrutamento e seleção há muitos anos, que não existe uma boa seleção se não tiver um bom recrutamento. Vocês não concordam? Né? O recrutamento ele é fundamental para que a gente possa, né, fazer várias etapas, ter uma seleção que seja efetiva, que seja assertiva. E hoje nós temos também, né, eu acho que é um dos grandes desafios também do mundo. Hoje eu estou em Pelotas, mas eu posso utilizar vários softwares, LinkedIn, Cato, e está disponível para o Brasil e para o mundo. Né? Então, também aumenta o universo de possibilidades. Então, o recrutamento, eu digo que ele é muito importante, né? Para que a gente possa atrair esses candidatos, né? Para que eles tenham interesse. E isso também, né? Além da gente ter um recrutamento que seja atrativo, a partir de várias fontes, enfim, é importante também a nossa marca empregadora, né? O quanto, né, a minha empresa, o quanto eu estou colocando ali os meus valores, a minha cultura, o quanto eu também consigo ser assertivo, né? Porque eu costumo dizer que é uma relação equilibrada, né? O candidato também tem que querer trabalhar naquela empresa, tem que ter aquelas informações, e a marca empregadora é muito... Ou ela eleva uma organização, né, com a informação de que aquela organização é bacana, tem, né, em termos de clima organizacional, enfim, ou também tem aquela máxima, aquela empresa ali não é bacana, não é legal, e isso vai reverberando. Então, eu queria perguntar para vocês, né, como é que vocês veem o recrutamento hoje em dia, né, como é que vocês fazem, quais são as técnicas, enfim, o que vocês trariam, né, para a discussão, porque precisamos recrutar o maior número possível de pessoas, né, obviamente dentro de determinadas especificidades, para que a gente possa ter uma seleção. Então, eu queria te perguntar, Pri, como é que tu está vendo o recrutamento hoje, né, o que tu teria para trazer em relação hoje muito automatizado, né, a gente sabe, mas tua opinião em relação a isso tudo. Perfeito, né, uma das atividades que ela... é uma constante, né, na nossa rotina. Vejo de forma
positivo esses 2 pontos, né? Tanto o fortalecimento da marca empregadora, das pessoas terem o interesse de trabalhar na tua empresa, de fazer parte do teu time, né? De ouvir, às vezes, até na própria entrevista, né? Eu ouvi falar, eu tive um feedback, eu conheço uma pessoa que já trabalhou. Então, isso é muito legal. E o processo seletivo em si, né? O recrutamento ser bem assertivo. Hoje a gente utiliza algumas etapas, né? Até uma curiosidade, né? A gente aderiu a um processo, ao modelo de entrevista online lá no período de pandemia. E isso se permaneceu até o momento, justamente para otimização de tempo, de logística, enfim, é uma das etapas, né? A gente também tem o presencial. As ferramentas, né, de inteligência artificial nos ajudaram muito, assim, nos ajudam muito. Hoje a gente utiliza uma plataforma justamente para conseguir fazer uma triagem mais específica de currículos, né, de fit cultural, de alinhamento com os valores, requisitos, enfim. O que eu acho importante, né, ter essa divulgação bem clara, né? Principalmente o alinhamento com gestores, né? Do que quer, quais são os requisitos, as atividades a serem realizadas, né? Eu sempre falo para os candidatos, né, que a entrevista não é interrogatório, né? Não é eu ficar ali fazendo perguntas, querendo te conhecer, mas é uma troca, né? É uma via de mão dupla. Estou aqui para tirar as suas dúvidas, né? Para te responder, para te fazer algumas perguntas também. Então, essa humanização, essa clareza na conversa, na comunicação, para que tenha esse alinhamento desde esse primeiro contato, eu acho que ele é fundamental, né, para a continuidade ou não desse candidato ou futuro colaborador. Muito bem. E a leveza da entrevista, né? Eu acho isso muito importante também. Lá eu sempre brinco, pelo menos, quando eu vou entrevistar alguém, como nós somos provedores de internet, eu sempre pergunto, Priscila, tudo bem? Tu já tem internet Ozia? Não tem. Então a gente vai ter que encerrar a entrevista por aqui, porque eu não tenho internet Ozia. A gente sempre brinca. Já traz uma leveza, a gente sempre brinca com a pessoa, tira ela daquele foco principal, que é ele ser aprovado. Que ele está sentindo, o candidato ele sente que ele precisa ser aprovado naquele momento. A gente quer mais que ele se prove para nós. A gente quer conhecer ele, a gente quer saber quem ele é. Justamente, a gente quer saber as intenções dele, a gente quer saber o que tu já passou, o que tu fez que foi legal, o que tu fez que não foi, o que tu fez que não deu certo, qual foi a tua reação a partir disso. A gente quer saber N coisas sobre ele. Né? Então, acho que essa questão de trazer leveza para ele sentir muito mais à vontade, eu falo por experiência própria, né? Nesse contexto, voltando ali, eu tinha muito interesse em entrar naquela empresa, não vou fazer propaganda, não está patrocinando, né? Então não vou fazer propaganda. eu tinha muito interesse de entrar naquela empresa e eu estava muito nervoso, seria a minha primeira oportunidade como psicólogo depois de formado. E o primeiro contato ali, que foi com a Priscila, onde ela me proporcionou aquele ambiente leve para eu poder falar o que eu me sentisse à vontade de falar de fato, eu acho que aquilo foi o ponto principal para eu conseguir me desenvolver e depois passar para a próxima etapa, ir para os testes e assim por diante, e conseguir no final ser selecionado. Então, acho que esse ambiente de leveza, como foi me proporcionado lá no passado, eu acho muito importante tu também proporcionar para o teu candidato. Né? E aí tu tá falando de algo importante, Eric, e aí eu vou te passar a palavra, Nadine, é a experiência do candidato. Vocês sabem que eu 20 anos fazendo recrutamento e seleção, sempre tive muita preocupação, né, ser uma empresa de consultoria, de tentar passar, porque a gente acaba tendo o olhar da empresa, né? Só que é uma pessoa que está ali, que está com uma expectativa, que muitas vezes está fazendo planos, está numa situação, né, muitas vezes até de vulnerabilidade. Eu tenho uma expectativa, que experiência esse candidato tem, né? E aí, quando tem a marca empregadora, é importante de dar esse retorno, né? De ter esse cuidado, de ter esse acolhimento, de respeitar, né? No sentido de que é uma pessoa, uma vida que está ali do outro lado. E isso também leva muito à questão da marca empregadora, né? Porque que experiência que eu tive, independente de ser selecionado ou não, como é que foi esse processo, né? Como é que eu me senti? Né? Tu concorda com isso? Eu vejo o quanto isso é importante também. E quando a gente também fala de empresa, a marca que eu deixo. Bom, eu posso não ter passado no processo seletivo do Ozir, mas eu gostei muito, foi uma experiência positiva, né? Me deram um retorno, eu fui valorizada enquanto profissional, enquanto pessoa, e isso também faz a diferença, né? Certamente, eu acredito que foram abordados, né, acho que as principais questões ali para um bom recrutamento, que é clareza de informações. E antes disso, o trabalho interno precisa ser também de bastante clareza, a gente conversar com essa gestão que está contratando, entender o que precisa, quais as suas habilidades, quais as experiências, o que essa pessoa quer. E aí a gente ter clareza também para fazer o recrutamento.
deixar essa pessoa leve, respeitar esse primeiro momento. Pensa que quando a gente está fazendo recrutamento, é o primeiro contato que o nosso colaborador, porque algum deles será selecionado, aquele colaborador tem com a empresa. E que imagem que eu quero passar dessa empresa, né? Então, é isso. Hoje, a gente trabalha bastante a imagem da nossa empresa institucional, justamente por isso, porque não é apenas vender um produto, não é vender um serviço que nós queremos. A gente quer mostrar que a gente faz isso, que a gente vende através de pessoas, e de pessoas que estão satisfeitas, que estão felizes, que têm um bom ambiente, que têm um bem-estar. Isso também nos aproxima do nosso cliente, mas também nos aproxima das pessoas, né? Para fazer com que elas queiram trabalhar lá. Então, eu acho importante ter uma marca forte no mercado, mostrar isso para as pessoas. Isso nos aproxima de pessoas, de clientes, né? Também. Então, é benefício e benefício. E também ser muito claro, ter muito respeito a essas pessoas. Eu acredito também que as ferramentas de inteligência artificial, elas são excelentes para nos ajudar, mas nada substitui o contato humano nesse momento, né? Seja através, ou seja online ou não, é muito importante que a gente tenha esse contato com as pessoas. E também eu acredito que, dependendo da função, quanto mais etapas a gente colocar dentro desse processo, mais assertivo ele fica. E aí a gente verificando muito esse comportamento concordo contigo, do colaborador. Então, assim, depende, porque, por exemplo, as pessoas, a Juliana sabe disso melhor do que ninguém, as pessoas querem uma vaga abrir hoje para amanhã terem candidatos, né? Isso. E isso nos dificulta, porque quanto menos etapas a gente tem, a gente bem falou que as pessoas se preparam para esse momento, existe todo nervosismo, uma expectativa, eu quero ser selecionado, nem que seja para eu negar depois, mas eu preciso ser selecionado. Talvez até por uma questão de vaidade de pessoal. Vaidade, de ego. Isso, de ego, então, assim, quanto mais etapas a gente fizer, mais assertivo é, mas a gestão, a liderança também precisa entender que isso precisa de planejamento, precisa de tempo, né? Quanto mais rápida é a vaga, mais aposta vai ser naquele candidato, né? Menos certeza a gente vai ter. Certeza. E o vínculo é tão grande, isso a gente aprende na faculdade lá, claro, no viés mais clínico, né? Que o vínculo ele é essencial ali no nosso trabalho. E o vínculo é tão grande no processo de recrutamento que quando o candidato é selecionado, tu vira a imagem de segurança daquele candidato posteriormente na empresa. Então, o jeito que ele te olha, o jeito que ele te cumprimenta, o jeito que, enfim, é como se ele tivesse de fato um carinho por ti. Pra tu ver o quão forte é esse vínculo candidato e entrevistador. É importante, né? Então, para a gente fechar esse tópico de recrutamento, vamos entrar no candidato. A gente está falando da marca, né? Da experiência do candidato, né? Da marca empregadora. O quanto essa experiência positiva também pode virar uma fonte de recrutamento, né? A questão, assim, fui lá, passei uma experiência positiva, enfim, isso vai reverberando. Até porque a gente sabe, é sabido, pesquisa também, que o clima organizacional, o ambiente, é um dos principais tópicos que as pessoas hoje, independente de gerações, estão buscando. O salário é o 5º tópico. Né? Então, um ambiente que me traz saúde, que me traz leveza, que é bacana, que me estimula positivamente, faz sentido. E acaba sendo aquele recrutamento informal, né? Eu ia contribuir com isso, assim, né? O quanto eu escuto de candidatos exatamente esse ponto, né? Então, fulano, a vaga é tal, esse aqui é o salário, esses são os benefícios, a carga horária, e as pessoas responderem isso. Não, Priscila, mas hoje é importante o salário, está de acordo com a minha organização financeira, mas nem é o principal, né? Eu estou buscando qualidade de vida, ou eu estou buscando tempo por minha família, ou eu estou buscando um tempo, né? Um ambiente que eu me sinta valorizado, que eu tenha um bem-estar, que eu possa ter vontade de acordar numa segunda-feira. Então, como isso tem aparecido, não sei se é a experiência de vocês, né? Se é a realidade, mas tem me chamado bastante atenção, né? Porque não é nenhum nem dois. É um percentual bem significativo, né? Desse tipo de fala. Ou estou até saindo da empresa que eu estou, enfim, porque hoje eu estou buscando, né, uma nova oportunidade. E também a Juliana falou da marca, às vezes é um interesse, independente do salário ou do cargo, de, eu quero fazer parte dessa organização. É desse time. Eu quero ver como é que é trabalhar numa empresa desse porte. Então, o quanto é importante a empresa também se manifestar, e aí fica, né, a dica de quem está assistindo, de ter essas informações. E também, porque nós temos a responsabilidade de vender e de passar as informações. E eu vejo muitas vezes que as empresas não têm isso muito claro. Né? Às vezes até questionam, e determinada informação, porque o candidato, ele me questionou, eu não sei, diz tal coisa, não tem essa clareza, porque a gente tem que vender, sim, o candidato ele tem que ter vontade de querer trabalhar ali, ele tem que se sentir, de certa forma, parte integrante, tem que ter esse acolhimento. Hoje de manhã, eu estava numa indústria fazendo um processo de seleção e falando um pouco sobre isso. E nessa indústria, eu estava com alguns candidatos, e um candidato, ele está trabalhando numa empresa, uma grande empresa, e ele trouxe o seguinte, e ele estava com um salário bem acima.
E ele me disse assim, eu estou há 10 anos tentando me formar em engenharia e não consigo. Ele não tem tempo? Acredito. Porque eu não consigo, justamente porque a empresa não me possibilita. Eu não consigo. Ele tem 2 disciplinas e o TCC ele não consegue terminar a engenharia porque ele não tem esse tempo hábil. Né? Então, ele disse assim para mim, não é questão de salário, é questão que a gente precisa, né, equilibrar, né, todos os objetivos da vida. Então, às vezes a gente fica muito naquele quadradinho de achar que o salário é ótimo, né, que eu vou conseguir todos os candidatos. Não, as pessoas hoje, elas têm esse outro olhar. Não, eu abro mão de onde eu estou, numa situação de estabilidade, com um salário acima, para essa proposta, porque justamente o que eu quero? Eu quero me desenvolver, hoje eu sou técnico, para que eu possa crescer eu tenho que me tornar engenheiro e eu estou há 10 anos tentando isso. E não consigo decorrência dessas questões hoje da minha questão profissional. Então, entra muito essa questão da gente olhar também, dentro da organização, o que a gente, né? Não é só salário. O que a gente oferece, o que a gente está contribuindo também com esses profissionais. Porque daqui a pouco eu perco um talento. Porque eu não oportunizei. E essa empresa já está perdendo, porque é um cara que já entende o sistema, cultura, ele já Perfeito. contribui, ele já apresenta resultados. Ele quer se especializar, né? Então, por ele mesmo. Que poderia busca para a se própria empresa. Claro. Né? Daí parece ser um dos objetivos dele ainda se formar engenheiro para crescer dentro da própria empresa, porque talvez há essa possibilidade. Então, acho que fica também aqui um É que eu olhar acho que eu acredito- das organizações pensar um pouco sobre isso também, né? Porque depois dizem, é tão difícil encontrar um profissional. E eu costumo dizer que é muito mais caro perder um profissional sênior, que já está aderente à tua cultura, que já está ali ambientado. Isso tem um custo, e não estou falando só do custo financeiro, mas de energia, enfim, até tu encontrar um profissional que vai performar que nem esse, vai levar muito tempo. Né? Então, a gente tem que estar preparado também para reter e entender que as pessoas hoje também têm outros objetivos. Pesquisas né? apontam que o tempo médio de inserção a uma cultura é em torno de 3 anos. Exato. Então, para tu Imagina. perder um colaborador sênior, por exemplo, depois de ele já estar inserido na Adaptado. cultura... E salário, eu acredito que se conquista, é esse o plano que as empresas precisam ter para vender para as pessoas, né? Aqui existe a possibilidade de conquistar salário, mas a gente, antes disso, precisa entender se a gente combina. É exatamente isso. Se a gente combina, se os nossos valores são parecidos. É um relacionamento, É um né? relacionamento, Tem que dar match, é um tem que dar match. relacionamento. Eu sempre uso, e agora a gente vai falar sobre os candidatos. Quando eu vou fazer um processo de seleção, eu sempre faço uma analogia, há muito tempo faço sobre o casamento. Porque quando a gente casa, a gente está apaixonado. Ninguém imagina que vai separar. Ninguém casa imaginando que vai separar. Mesmo que isso aconteça lá adiante por momentos de vida diferentes. E o processo de seleção ele tem que ser. Eu tenho tanto o candidato quanto a empresa, ambos têm que estar apaixonados. No sentido do quê? O candidato tem que olhar para a empresa e dizer, eu quero trabalhar nessa empresa porque tem os valores que fazem sentido com os meus e vice-versa. Se há um desequilíbrio, qualquer relação que não tem equilíbrio, pode ser tanto para o lado do candidato quanto da empresa, é fadado ao fracasso, a gente sabe disso. Então, a gente tem... E aí entra a questão da transparência, a questão da cultura organizacional, da gente ter a marca empregadora, de ter clareza no mundo de informações, né? Onde a informação está aí. E os candidatos, eles estão buscando. E talvez, será que a gente está sendo claro o suficiente, atrativo o suficiente? Eu estou deixando ali especificado o que é a vaga, o que é a empresa? E aí, eu não sou atrativo, e aí eu não tenho candidatos. E muitas vezes é isso que acontece, né? É verdade. Vamos falar de dicas para candidatos, que é importante também. A gente está falando muito aqui das empresas, vamos falar dos candidatos, né? O processo de seleção, para mim, e aí eu quero que cada um de vocês tragam, inicia naquele... Tudo faz parte da seleção. Trabalhando com consultoria, a gente acaba, né? E agora falando para ti, candidato. A gente analisa, analiso muito o comportamento, né? Muito aquilo como é que o candidato ele se coloca. Muitas vezes ali na mensagem do WhatsApp, Perfeito. muitas vezes nas redes sociais, né? Que as pessoas já mostram uma determinada... Porque a gente se mostra o tempo inteiro. Tem uma máxima que diz, né? Um comportamento passado prediz um futuro. Né? E a questão, por exemplo, do primeira etapa, o vídeo currículo, já é algo que tira o candidato da zona de conforto e ele já não manda, por exemplo, ele acaba não mandando. Então, assim, eu vejo, né, uma dica que eu daria, falando, e agora eu quero passar para vocês, tem algumas coisas que me incomodam. Né? Me incomodam da mesma maneira que a gente tem que ter o cuidado com o candidato, acho que vice-versa, porque tu está vendendo a tua imagem. Então, por exemplo, a questão do não responder, seguido
entramos em contato com, sei lá, 15 candidatos, ele vai lá, te manda mensagem, te liga e te chama para um processo de seleção e ele te deixa ali sem nenhuma, no vácuo, não te diz que sim, não te diz que não te dá retorno nenhum. E isso eu acho extremamente negativo, porque é uma imagem que tu deixa. Tu pode dizer muito obrigada, não quero, enfim. Então, isso são coisas que me incomodam. Uma outra questão que analisa o comportamento é a questão desde o início, como é que eu me apresento, desde o horário, desde a postura, desde da energia, né? E ao longo do processo de evolução do processo de seleção, né? Que nem tu falasse, Nadine, eu acho que quanto mais etapas, maior o número de etapas, mais o candidato ele vai se mostrando. Então, eu trouxe aí para vocês algumas coisas que, enquanto recrutadora, enquanto selecionadora, me incomodam, que é essa falta também de cuidado do candidato para com a empresa, pode ser tanto com a Uzir, com a Irmãos Jugular, como a empresa de recrutamento e seleção, porque a gente vende a imagem. O que vocês dariam de dicas e o que incomoda vocês? Eric, vou começar contigo. Ela gostou, né? Não, ela gostou. Vamos lá, fazer. Aqui depois a gente vai... Eu vou seguindo a ordem. Eu sou meio chato, então desde o momento que ele escreve ali, seja numa plataforma de inteligência artificial, seja um currículo que a gente recebe, desde o momento que ele se apresenta o currículo, que ele escreve o currículo, que ele coloca os substantivos próprios com uma letra maiúscula, desde esses detalhes a gente vai reparando, já diz muito. Então, se é uma pessoa que faz tudo isso, por exemplo, uma pessoa extremamente detalhista. Então, que vaga eu vou colocar essa pessoa? Sei lá, uma vaga de logística? É importante isso, não é? Então, e tu vai criando expectativas que depois tu vai, né, saná-las no processo ali de entrevista ou não. Mas eu acho que o comprometimento e a responsabilidade, né, posteriormente, esses detalhes que a gente vai percebendo, até conversar com o candidato, são muito importantes. Tanto o fato de... a responsabilidade de não posso nesse horário. Muito, entendeu? Obrigada por colocar isso. E tentando na etapa final ou na etapa da entrevista, será que não dá para trocar o horário? Será que não dá? Gente, é um pouco... Às vezes, uma hora antes, eles mandam uma pergunta, não vou poder, não sei, pô... De repente ele já sabia que não ia poder, ele tentou desmarcar um outro compromisso de repente para fazer entrevista. Então porque não foi sincero no começo. Não deu a devida importância à vaga. E aí cabe muito com responsabilidade. Né? Por exemplo, eu quando entrei na Ozernet, eu trabalhei um dia, depois viajei. Eu tive uma viagem para São Paulo com a minha esposa e eu fiquei quase 4 ou 5 dias fora. E a Andréia já sabia que eu ia fazer isso. Então foi algo muito acordado. Eu acho que é responsabilidade. E antes dela me aceitar, eu já comuniquei isso para ela. Então, a responsabilidade com a pessoa que fez a entrevista, com a empresa, com os outros candidatos, porque, né, pode ser que aquele teu imprevisto acabe beneficiando o próximo. Então, e a imagem que tu deixa, né? Exatamente. Porque essa oportunidade não faz sentido, mas outras fazem. E depois o comprometimento no sentido de respeitar o horário que foi marcado, seja online, seja presencial. A questão de, né, às vezes a gente não quer julgar pela aparência, mas se a pessoa ela se arrumou, ela colocou uma camisa, ela se arrumou para aquele momento, é algo especial para ela, tem uma importância ali. Isso a gente vê dentro da própria empresa, às vezes uma pessoa Com que certeza. é um assistente, ele se torna um analista se torna um gestor, ele já muda inclusive a vestimenta dele, então ele já percebeu que há uma mudança de persona ali, né? Isso que também com o candidato também é importante, o quanto ele entendeu, quanto ele pesquisou sobre a empresa para ver que esse é o vestimento, ou quanto ele pesquisou sobre a história da empresa. E às vezes então tudo isso é comprometido. Não teve aqueles 5 minutos de olhar o Instagram, de olhar o site. E tu falou lá no começo sobre a informação, que hoje eles se beneficiam muito pela informação. Mas eles também... É um malefício para eles quando eles não se informam. Hoje, se tu pesquisar Ozernet, Furo Solto ou Irmãos Jugular, tu tem toda a história da empresa ali na internet. No próprio site dela, provavelmente. Então, hoje, tu não saber que a Irmãos Jugular tá na terceira geração, ou tem 40 anos, que a Furo Solto é uma das maiores de Pelotas e do estado, e que a Ozernet tem 20 anos, é a maior empresa de propriedade privada, sendo provedor de internet. Cara, hoje tu não sabia disso... é um malefício para ti, porque é muito fácil ali a informação. Então, acho que esses dois fatores, responsabilidade e o comprometimento desde quando tu vai respeitar os horários ou até o momento de tu te vestir para uma entrevista, por exemplo. Muito bem. Pri, o que tu diria aí? Quais dicas? Perfeito, assim, né? Eu acredito que vocês trouxeram pontos bem significativos. Não sei se a Nadine vai confirmar depois. Mas dos desconfortos, eu acho que seria justamente essa questão, né, das ausências, né, para mim tudo é dado de informação, né, desde o envio do currículo, ou às vezes vem até através de outro setor, como que foi essa comunicação, como que foi essa pergunta, entendo, né, óbvio que imprevistos acontecem, enfim, então tem situações específicas, né, que são as exceções, mas no decorrer ali do contexto a gente consegue também fazer essa avaliação, né, de como que isso se sucedeu.
E com relação às dicas, é minimamente se preparar para aquele momento, né? Embora a gente falou que ao longo da nossa conversa, o quanto as pessoas estão se preparando, também tem um percentual significativo de pessoas que caíram naquele horário, naquela hora ali, naquele dia, né? Para ter uma conversa e não se prepararam, né? E quando eu falo em se preparar, ter clareza de qual vaga a pessoa está participando, né? De ter lido minimamente ali as atividades para ver se identifica, se é uma área que às vezes nem é uma área de atuação, mas é uma área de interesse, claro, né? A pessoa está querendo buscar uma nova oportunidade, uma nova experiência. Conhecer um pouco da empresa, né? Eu acho isso fundamental. Hoje as informações estão aí, até convido vocês a depois seguirem as nossas redes sociais, né? Nós temos ali a Irmão Jogular no Instagram institucional e a Sou Jogular também no Instagram, que é justamente onde a gente conta um pouco mais sobre a cultura da empresa, sobre o dia a dia dos colaboradores. Então, acontecem situações que as pessoas nem conhecem ou nunca visitaram a empresa, ou, enfim, né, não conhecem a história. Eu diria um pouco de estar presente, né? Eu vejo muito de chegar na etapa final, é uma coisa interessante, até um dado curioso, não sei se acontece com vocês. Obviamente, o primeiro dado é passar todas as informações. E chega o candidato na etapa final, a impressão que dá muitas vezes parece que deu um branco, que não sabe, questiona, né? No sentido, qual o salário, qual o horário, como se tivesse caído naquele momento ali, né? Aí falando agora especificamente da consultoria, dá uma situação assim de... Como assim? Tu participaste de 3 entrevistas, te passaram a informação. Justamente. Dá uma sensação muito, pelo menos para nós, a consultoria é muito ruim. Parece que tu não fez o teu dever, né? E parece que não está presente ou que não absorveu. Tu ter dúvida é uma coisa. Diz, eu não sei, eu não soube, enfim. Eu vejo isso se repetir muito, assim. Que parece que não está naquele momento presente, assim. Não sei se vocês também têm isso nas etapas finais de vocês. Não me ficou claro, mas... Pô, tu passasse por 4 etapas para chegar no final, na última etapa, e questionar o básico, né? E eu acredito, assim, né, Ju, também que todos nós, que foi algo que a Nadine também trouxe várias vezes, que temos algo para oferecer, né? Então, todos nós temos habilidades, competências e experiência, seja ela, às vezes, até pessoal, que pode auxiliar, né, no trato profissional. Então, é minimamente a pessoa estar ali, né? Querer aquela vaga, né? Se fez a candidatura, enfim, ou foi chamado, ou ser transparente, né? Como eu falo nesse caminho de comunicação, não tenho interesse, nesse momento não faz sentido para mim, mas quem sabe numa outra oportunidade, gostaria que o meu currículo ficasse no banco de talentos, no banco de currículos, né? Então, tu já fica com uma boa primeira impressão. Me lembrei daquele candidato, não deu para aquela vaga, mas é um perfil legal, com certeza. É um perfil que combina com a minha empresa, tem alinhamento com os valores da minha empresa, né? Então, eu acho que isso é importante, assim, né? Da pessoa se preocupar com aquele momento, né? Mostrar, né, que ela está ali interessada, independente do que seja, né? E isso mostra o objetivo também, né? Muita clareza do candidato de que, olha, essa oportunidade eu não quero, mas, de repente, uma outra. Isso eu também vejo como algo muito positivo, né? E deixa uma memória, né? Se surgir aquela oportunidade, tu vai te lembrar daquele candidato. Exatamente. Que foi muito claro, que te trouxe de forma objetiva o que está buscando, isso é muito bom. E tu, Nadine, que dicas tu daria para os candidatos? O que eles devem e não devem fazer? Bom, eu e a Ju, a gente já teve experiências, por exemplo, de pessoas que passaram por 2, 3 entrevistas e aí chegaram na etapa final e simplesmente não apareceram. Isso desperdiça tempo, tanto da empresa, da gestão que está indo fazer aquela entrevista, quanto da empresa recrutadora. Então, fica muito feio, assim, para o candidato. E é isso, assim, isso que vocês, né, o Eric e a Priscila falaram, é excelente. A gente precisa ter clareza, o candidato, ele precisa ter clareza da vaga e perguntar, ter responsabilidade com aquele tempo, né, que tanto as duas pessoas estão dispensando para chegar num resultado. Então, eu acredito que pesquisar sobre a marca também, entender se aquilo faz sentido na sua vida. A gente passa hoje horas do nosso dia, a maior parte do nosso dia trabalhando. Então, é bastante importante que a gente encontre, né, uma empresa que esteja de acordo com aquilo que nós gostaríamos de viver na maior parte do nosso dia. Então, é bastante importante que o candidato minimamente saiba
o que ele está fazendo, para onde ele está indo, qual empresa, que ele seja muito claro e honesto das suas expectativas, que pergunte aquilo que ficou com dúvida. Enfim, é gerar conexão. Porque, por vezes, por mais que a vaga, como vocês falaram, não tenha acontecido, né? As características do colaborador, né, do candidato não estão adequadas, mas se gerou conexão, se aquele candidato conseguiu se conectar, conseguiu passar aquela imagem, né, de honestidade, de ética, né, de vontade, de disposição, a gente certamente vai lembrar dele por uma outra oportunidade que esteja mais de acordo com o perfil. Então é isso, assim, não desperdicem, né, os candidatos, não desperdicem oportunidades de gerar conexão, de se relacionar com as pessoas, principalmente com os recrutadores. Embora alguma vaga não tenha sido lá exatamente como a gente gostaria, mas existem outras oportunidades que vão surgir no futuro e certamente se a gente, né, passou por esse espaço, se a gente gerou essa conexão, a gente pode ser lembrado. Então é bem importante. Ainda mais aqui falando, né, Ju, de Pelotas, hoje a Conectare, por exemplo, é uma empresa bastante importante no meio de gestão de pessoas, de recrutamento e seleção. Imagine o candidato gerar uma má impressão numa empresa como a Conectare. Que feio. E a gente já teve experiências, assim, de pessoas, como a gente falou, que não responderam ou que não vieram na entrevista e simplesmente não apareceram, nem deram uma justificativa, como, né, a Pri falou, problemas acontecem, mas assim, aconteceram muitas vezes, né? Então, a gente consegue avaliar, né? Exatamente. Então, assim, poxa, não gera uma imagem negativa, por mais que talvez, né, aquela vaga não esteja de acordo, não queira, ou passei numa outra seletiva que eu queria muito e tá tudo bem. Mas mas eu acho que deixa a imagem positiva para as empresas, para os recrutadores, enfim, porque isso certamente em algum momento oportuno será lembrado e vão ter vantagens, com certeza. Bom, vamos entrar um pouquinho na seleção e valorizar a nossa formação, porque eu costumo dizer, e vocês, não sei se vocês concordam comigo, a nossa atividade, a nossa profissão, e nós estamos falando especificamente de recrutamento e seleção, tem técnica. Né? Eu vejo muitas vezes que as empresas, eu faço, eu sei fazer, enfim, não. É um trabalho técnico, tem todo um olhar, tem várias etapas, enfim, né? O fato da gente lidar com pessoas, a gente desenvolve um outro olhar, né? Enfim, desde o recrutamento lá, as técnicas de olhar um currículo, de tentar entender todas as etapas de fazer uma boa entrevista, de uma seleção, tem um processo técnico. Né? Eu gosto muito de valorizar porque eu acredito e vejo muitas vezes, não, eu faço, enfim. Então, eu queria perguntar para vocês, dentro da técnica, né, o que para vocês, no processo, agora falando de seleção, o que é fundamental? O que vocês, independente, eu particularmente gosto muito, né, de utilizar as ferramentas, né, ferramentas comportamentais que me auxiliam muito, independente se eu vou usar dinâmica, o que eu vou fazer, enfim, do cargo, mas me auxilia muito nas tomadas de decisões, muitas vezes na entrevista, de buscar aquela percepção, a avaliação me auxilia, né, é um instrumento a mais, né, que muitas vezes confirma meu olhar, né, que dependendo da vaga a gente consegue perceber comportamentos, né, então a gente tem muitas ferramentas que nos auxiliam. Tanto de comportamentais, como também ferramentas que a gente consegue ter uma avaliação mais técnica, né? O indivíduo vai trabalhar lá e exige um grau de atenção, vai trabalhar com altura, enfim. Então, existem várias técnicas, né? Eu queria perguntar para cada um de vocês, e valorizando a nossa atividade do processo de seleção, que a gente sabe que é ciência, mas não é uma ciência exata, né? Enfim, o que para ti, Nadine, hoje é fundamental dentro do teu processo de seleção, aquilo que tu não abre mão? Existem alguns fatores, né? Como a gente vinha falando, não é uma matemática exata. E quanto mais a gente experiencia ferramentas nesse processo, mais assertividade a gente tem. Mas acho importante ter claras as expectativas da empresa em relação ao candidato. Então, saber quais são as habilidades essenciais para aquela função, quais são as experiências essenciais para aquela função. Acho importante ter uma entrevista... algumas perguntas já selecionadas que são necessárias de serem feitas, né? Não adianta a gente fazer só um bate-papo que não for exploratório daquilo que a gente realmente precisa saber. Então, é importante que a gente direcione, né, as lideranças, enfim, ou quando nós somos os responsáveis pelo recrutamento, ter já uma entrevista semi-estruturada.
Acredito também, né, Ju, que os testes de perfis nos ajudam bastante na tomada de decisão. Por vezes, enfim, conversando com as pessoas, a gente fica em dúvida entre 2, entre 3 candidatos e acredito que a ferramenta de perfil seja, né, uma excelente ajuda nesses momentos de decisão. Mas, como eu falei já no início, em outra pergunta, que eu acredito que o contato humano ele é bastante importante nessa etapa, né, de seleção, de recrutamento. Então, é importante a gente ter esse momento, até porque o Eric trouxe questões ali, até da aparência, né, da forma como se comporta, né, de chegar no horário, de cumprir com os acordos minimamente estabelecidos. Então, tudo isso faz parte da análise de quem está recrutando e também tem um peso muito grande. Então, independente, né, dependendo ali da função, eu acho bem legal aplicar dinâmicas também, principalmente para aqueles cargos assim, né, de liderança e tudo mais. As pessoas, elas aparecem muitos comportamentos quando nós estamos em grupo, né? Então, eu acredito que as dinâmicas, dependendo da função, a gente sabe que é uma coisa mais demorada e aí precisa, né, ter uma organização um pouco maior, mas eu acredito que dali saem coisas excelentes, assim, a gente consegue identificar alguns comportamentos, muitas habilidades que são bem importantes para as funções. Então, acho também algo bastante interessante de aplicar dependendo da função que a gente está selecionando. Muito bem. Priscila, o que não falta no teu processo de seleção, independente da vaga? O que tem que ter? Eu gosto muito de usar momento de entrevistas por competências, né? Ótimo. Porque quando a gente identifica ali, fechou a vaga, identificou as competências necessárias, e quando tu faz essas perguntas, né? Então tu quer entender lá, por exemplo, sobre trabalho em equipe. Como é que era o teu relacionamento? Me conta alguma situação. E aí, neste me conta alguma situação, a pessoa relata a vivência, né? E aí a gente consegue identificar o comportamento. Porque quando é uma pergunta, às vezes, muito diretiva, a resposta ela vem mais pronta, né? Mais aquilo estudada. Que a gente ouve muitas vezes, né? Exato. Todo elaborado, uma situação passada, não, né? Vivenciada pela pessoa. Então, traz mais profundidade. Me auxilia muito, assim, né? A questão de estruturar a entrevista por competências, né? Principalmente nesses relatos de experiências, vivências, né? Nesses principais aspectos. Eu utilizo também, não são para todas as vagas, não são para todos os cargos, na verdade, mas avaliações psicológicas, teste de atenção, a gente utiliza, nos ajuda bastante, assim, Ótimo. Tanto na operação quanto em áreas mais estratégicas. E recentemente a gente também fez uma aquisição, teve uma nova versão atualizada do palográfico, né? Personalidade e produtividade. Ótimo. Saiu Você agora em consegue agosto. Ver essas duas questões. Não, o Paulo ele é muito bom por causa disso. Ele tem uma avaliação quantitativa e qualitativa. Isso aí. Então, contribui, né? Bastante. De novo, não é... Auxilia, né? É um instrumento a mais. Isso mesmo, né? Então, é aquele momento de tomada de decisão, é o momento de tirar a dúvida, mas fundamental é a conversa, é a entrevista presencial, é essa troca de expectativa, de tirar dúvidas, né? Do alinhamento cultural. Cada vez mais isso junto com a direção da nossa empresa, né? A gente busca, e isso eu falo claramente assim para todo mundo, falo nas entrevistas, a gente cada vez mais vai buscar pessoas alinhadas com os valores da empresa, né? Com os nossos valores, que essas expectativas sejam pelo menos próximas, né? Que tenha essa afinidade, né? Para que dê certo essa relação, enfim, esse trabalho. É fundamental. Muito bom. Concordo com tudo que as meninas disseram e eu sou muito apaixonado pelas testagens. Eu fui fazer uma pós de avaliação psicológica por causa disso também. Eu acho que a testagem, seja teste de atenção, seja um teste de personalidade, seja, enfim, ela vai cientificar aquela minha percepção subjetiva do candidato. Perfeito. Então, e o raio-x daquele momento atual dele, né? Exatamente. Ou ela vai me mostrar que tudo que eu imaginei estava certo, ou ela vai me fazer pensar de alguns fatores comportamentais que eu não observei no candidato. E automaticamente melhorar aquele meu processo de entrevista, caso eu não tenha observado. Mas, além de técnicas, para mim, uma das coisas mais importantes é o teu feeling, é a tua intuição. Às vezes é uma palavra que a pessoa fala, o candidato fala e te dá um estalo, assim, um insight, e tu vai atrás daquilo, ou daquela informação, ou te bate uma dúvida. Né? Tu vai pesquisar e tem aquela questão... Teu feeling. Isso até a minha gestora fala muito, cara, vai atrás do teu feeling. Despertou um estalo que vai na tua cabeça, que qualquer coisa que ele vai mostrar,
facialmente, ou a nível corporal, ou uma palavra, vai atrás. Aí vem aquilo que nós, investiga. psicólogos, temos, que aí é o que eu chamo daquela sensação, a contra-transferência que a gente tem. Aí eu fiquei com uma sensação, uma coisa meio engraçada, enfim.